Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8. Uma das músicas que nós acabamos de cantar diz: descansarei. Você cantou essa música? Eu confesso que eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade não pela música, mas pelo meu coração. Porque, será mesmo que eu descanso? Que desafio! Em meio aos desafios da vida, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós descansamos, irmãos? Fala a verdade. Que desafio! Essa semana tivemos mais uma dessas notícias trágicas, não é? Lá da guerra de Israel versus Hamas. E o governo israelense, ele está passando filmes e imagens dos ataques terroristas. E em uma dessas ocasiões eles passaram para jornalistas norte-americanos. E os jornalistas então viram aquelas imagens que foram feitas pelos próprios terroristas, né? São imagens de estupros, de sequestros, mutilações, torturas com mutilações, e isso na frente dos pais, feita a crianças, feita na frente dos maridos. Diante de tanta atrocidade, diante do crescimento do mal, como é que a gente consegue descansar? Como descansar? Eu acho que Daniel tem muito a nos ensinar a respeito disso. Daniel descansou. Nós temos crescido no conhecimento do Senhor por meio da exposição do livro do profeta Daniel, e nós temos visto que Daniel, ele teve muitos motivos para se desesperar, é ou não é? Teve muitos motivos. Na corte babilônica, na corte com Nabucodonosor, na corte de Belsazar, ele teve muitos motivos para se desesperar. Mas ele descansou no Senhor. Por quê? Porque ele descansou. Como ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu descansar no Senhor? Me permita aqui a resposta. Logo de cara. Ele conseguiu descansar porque ele viu o fim. Ele viu o fim. É como aqueles filmes de aventura, não é? O nosso coração ele fica super agitado, né? A gente, quando está assistindo filme e está no desenrolar da história, a gente fica ansioso. E agora, o que será? O mocinho será que ele vai morrer? Né? Porque hoje em dia não é mais garantia, né? Do mocinho terminar o filme inteiro. Então, o que será que vai acontecer? Mas se a gente sabe o fim, a história é outra, é ou não é? Deus mostrou para Daniel o fim. E através da visão do fim, Daniel, ele perseverou. Ele conseguiu descansar, porque ele viu como iria acabar. Daniel capítulo 8. Aqui nós vamos ver que o mal será derrotado sem intervenção de mão humana. Esse é o fim. O mal será derrotado sem intervenção de mão humana. Tem duas partes esse texto, o verso 1 até o verso 14. É a visão que Daniel teve. E o verso 15 até o final do capítulo é a explicação dessa visão. Então vamos começar pela visão.
verso 1 a 14, acompanhe comigo. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. E na visão parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão, e naquela visão eu estava à margem do rio Ulai. E levantei os olhos, olhei e vi em pé diante do rio um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim, ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito, e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes para os 4 lados do céu. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E cresceu até o exército do céu e jogou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouviram um ser santo que falava, e outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Amém. Uau! Que visão, hein? Uma visão realmente que o capítulo termina dizendo que Daniel ele ficou estarrecido, né? Olha o verso 27. Né? Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Então, de fato, é uma visão que deixou Daniel e deixa a gente perplexos em relação a ela. O que será que significa isso? O que será que significa essa visão e qual é a mensagem dela para nós nos nossos dias? Vamos lá. Olha o verso 1 e verso 2. Aqui é uma introdução da visão. Primeiro traz o tempo dessa visão. Diz aqui que é o terceiro ano do reinado do rei Belsazar. Esse ano é o ano 551 a.C., 2 anos após Daniel ter recebido a visão do capítulo 7, que estudamos no domingo passado. Então, se você acha que Daniel era um homem que vivia tendo visão, levantou, teve uma visão, deitou, teve outra visão, não é bem assim. Tem 2 anos de intervalo aí entre uma visão e outra. E ela aconteceu, interessantemente, 12 anos. Lembra que eu mencionei para você que a partir do capítulo 7 de Daniel, o livro não está disposto de maneira cronológica. Ok? Até o capítulo 6, sim. 7 a 12, não. Bem, essa visão, ela acontece, então, 12 anos antes do que acontece no capítulo 5 de Daniel. Dá uma olhada aí, o que é que acontece. Volta à sua Bíblia. O que é que acontece no capítulo 5? O banquete que Belsazar deu
não é? E nesse banquete tem aquela escrita na parede. Okay? Então foi antes desse acontecimento que Daniel teve essa visão. E onde que ele teve? No verso 2, diz, capítulo 8, verso 2, na cidadela de Suzã, na província de Ilão. Onde que é isso? Isso fica a 320 quilômetros da Babilônia. Daniel, então, está fora da Babilônia, dentro do Império Babilônico, mas fora da cidade da Babilônia, em Suzã. Aqui, Suzã é o mesmo local onde fica hoje o Irã. A gente está ouvindo muito falar do Irã, né? Com a guerra aí de Israel, Hamas. É exatamente essa a região, ok? Nas proximidades de onde hoje é o Iraque, né? Vizinho a Iraque. A Babilônia era onde hoje é o Iraque. E Suzã era onde hoje é o Irã. Foi aqui então que Daniel teve essa visão. E que visão foi essa? Bem, ele viu um carneiro, olha o verso 3, interessantemente, esse carneiro, ele tem 2 chifres, né? Eram 2 chifres proeminentes. Acontece que era um mais alto que o outro, né? Um se sobrepôs ao outro, né? Ficou em evidência em relação ao outro. O interessante também é que este animal, ele dava marradas, né? Para todos os lados, ocidente, o norte, o sul, né? E diz aqui o verso 4 que ninguém podia resisti-lo, né? E aí aparece uma outra figura, verso 5, um bode, né? Esse bode, interessantemente, ele vinha do ocidente, ele vinha sobre a face da terra, sem tocar no chão, e ele tinha um chifre proeminente. O carneiro tinha 2 chifres, um maior que o outro. Esse bode era um chifre só, né? E ele se aproximou do carneiro, cheio de ira, atacou o carneiro e feriu o carneiro, de maneira que o carneiro não tinha força para resistir, né? E ele termina vencendo o carneiro. No verso 8 diz que ele cresceu muito, e no auge da sua força, o chifre dele foi quebrado, né? E desse chifre que foi quebrado, nasceram 4, né? E desses 4, no verso 9, diz que saiu um chifre pequeno ainda. Ele cresceu muito, esse chifre pequeno, para o sul, para o oriente e para a terra, especialmente aqui, interessante, diz que cresceu para a terra gloriosa. E ele cresce tanto, no verso 10, até o exército do céu, a ponto de jogar por terra algumas estrelas desse exército e as pisotear. Ele cresce tanto até confrontar mesmo o príncipe do exército e tirar o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário ser jogado por terra. O exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto. Olha aí o verso 12. Ele lança por terra, interessantemente aqui, a verdade, até que, no verso 13, Daniel ouve um ser santo que falava, e outro ser santo que disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário do exército para serem pisados? E a visão termina com a resposta: até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Esta é a visão. Feche sua Bíblia, Deus abençoe e vamos embora para casa. Não, tem a explicação, calma.
no verso 15 em diante, Daniel fica perplexo. E ele, graças a Deus, ele recebe então a explicação dessa visão. Do que se trata essa visão? Vamos lá, verso 15 ao verso 22. Ou melhor, até o verso 27. Diz assim: Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la e vi alguém parecido com um homem diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, sabe que essa visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé. E disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo, destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar, e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Deus deu a Daniel a explicação da visão do carneiro e do bode. E o que Deus explica para Daniel? E o que a gente tem a ver com isso? Qual é a relação da gente com essa explicação? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Perceba que, assim como na visão do capítulo 7, Daniel, antes de mais nada, ele precisou de ajuda para compreender o que acabara de ver. Ele viu alguém, no verso 16, com uma voz de homem entre as margens do Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Isso aqui é interessante porque isso mostra, antes de mais nada, para a gente que a sabedoria, o que nós já vimos desde o início de Daniel, a sabedoria não pertencia a Daniel. A sabedoria não era dele. O conhecimento não era dele, a capacidade, a força não era de Daniel. Inclusive no verso 17, diz: quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, sabe que essa visão se refere aos tempos do fim? Aqui, o anjo Gabriel, ele chama Daniel de filho do homem. No capítulo 7, nós vimos essa expressão mencionada novamente. Só que essa expressão estava sendo aplicada, filho do homem, estava sendo aplicada para aquele ser preexistente que vinha do céu e recebia todo o poder, glória e honra, e todos os reinos e nações se prostravam diante dele. Então aqui não é a mesma pessoa. Aquele ser pré-existente que nós vimos que é o Senhor Jesus Cristo, esse é Deus que se fazia homem. Aqui não. Aqui Daniel, ele é chamado de filho do homem para ser lembrado, e também aos seus leitores e ouvintes, que fossem lembrados que Daniel, por melhor que ele fosse,
por mais sábio que ele fosse, tudo pertencia a Deus. E ele continuava sendo homem. Como nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo? Que por mais habilidades que tenhamos, por mais competências, força, vigor, tudo vem de Deus, porque nós somos meramente homens, meramente mortais. Muito bem. Daniel então ouve a voz, e essa voz, ela remete a Gabriel. Queridos, poucos anjos são chamados pelo nome nas Escrituras. Na verdade, apenas 2, Gabriel e Miguel. Gabriel, que significa Deus se mostrou forte, é o mesmo Gabriel do anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo, ok? Aqui a gente precisa prestar atenção em algo. Primeiro, a Bíblia ela não diz que existe anjo da guarda, em lugar nenhum, ok? Eu sei que tem uma prática hoje em dia, que é, aliás, mística, em procurar saber qual é o nome do seu anjo da guarda. Meu querido, a Bíblia não diz que você tem um anjo da guarda, e muito menos que ele tem um nome. Tá? Então, essa é uma prática mística que não pertence às Escrituras. E a Bíblia também não diz para a gente orar pelo anjo. Né? Eu sei que tem até a oração aí feita, né, pelo anjo protetor. Santo anjo protetor e tal, e tal, e tal. A Bíblia não nos orienta a fazer esse tipo de oração. Ok? Os anjos são servos de Deus enviados para ministrar ao povo de Deus. E essa a tarefa dos anjos. E é isso que Gabriel aqui está fazendo. Ok? Muito bem. Então Gabriel fala a Daniel que não tem força nenhuma e que deixa muito claro nesta mensagem que diz respeito ao tempo do fim. Né? No verso 17, diz, filho do homem, sabe que essa visão se refere aos tempos do fim. Tá. No final do verso 19, ele repete, eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. É interessante, porque tem gente que não gosta de escatologia, né? Eu era um desses. Isso nunca me chamou a atenção. Né? Esse negócio de ficar pensando sobre o fim com especulações e etc. Querido, especulação, de fato, eu não encorajo, mas estudarmos escatologia de acordo com as Escrituras é importante. E aí foi importante para Daniel. Por quê? Se não aconteceria no tempo de Daniel. Isso é interessante porque nós vivemos uma cultura imediatista. Se Deus não vai me dizer o que vai acontecer hoje, no mais tardar amanhã, então não tem interesse. Nós queremos o negócio para já, rápido, já, aqui e agora. Mas ver o fim é importante para a gente. Conhecer como vai terminar é importante. Sabe por quê? Porque ele nos fortalece no agora. Porque ele nos encoraja a enfrentar os desafios que nós enfrentamos agora. Como eu já mencionei, por que Daniel perseverou na cova dos leões? Porque ele viu o rei. Porque ele viu o dia do Filho do Homem. Então, sim, nós precisamos saber o que vai acontecer no fim. Isso é importante. Muito bem. E o que Daniel viu, então? Vamos lá. Primeiro, o carneiro. O carneiro de 2 chifres. O anjo diz que este carneiro de 2 chifres são 2 reis.
da Média e da Pérsia. Gente, lembra do verso 1 de Daniel 8? Eu mencionei o tempo da profecia. Por que ele faz questão de dizer qual é o tempo? No 3º ano do reinado do rei Belsazar. Ele faz questão de dizer isso. Que ano que é? 551 depois de Cristo. Ou melhor, desculpa, antes de Cristo. 551 antes de Cristo. Joia. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Hã? Eu também não. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Daniel estava dizendo que iria acontecer em torno de 400 anos. E quando nós olhamos do lado de cá, da perspectiva de cá para trás, a gente percebe que tudo aconteceu exatamente como ele profetizou. Por quê? Porque vinha de Deus. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Então esse carneiro, com 2 chifres, retratava o reino da Média e da Pérsia. Querido, o carneiro, ele era um símbolo do reino da Pérsia, né? A Pérsia, esse carneiro, ele tinha 2 chifres e um carneiro era maior, e um chifre era maior que o outro. A Pérsia se sobressaiu à Média, ao reino dos Medos. A Pérsia, ela tinha como símbolo o carneiro. Diz até que os historiadores dizem que os imperadores, quando saíam para a batalha, eles levavam cabeças de carneiro como pendões reais. Ok? Então, sim, de fato, remontava ao reino da Média e da Pérsia, que dava amarradas para todos os lados e vencia. Mas aí tem um bode. Vem o bode peludo, está no verso 21 e 22. O anjo explica que bode que é esse. O anjo explica então que esse bode é o rei da Grécia. Gente, quando Daniel, eu vou repetir, vocês não estão acreditando. Se vocês acreditassem, vocês davam glória a Deus, bem pentecostal agora. Quando Daniel profetizou isso aqui, era o ano 551 a.C. Sabe o que era a Grécia nessa época? Um reinozinho. O anjo está dizendo, a Grécia vai vir e vai destruir o maior reino da terra. Isso é incrível. Isso é impressionante. Então, sim, a Grécia de fato veio, só que diz aqui que tinha um chifre esse bode. Né? Que chifre que é esse? Ele está dizendo que é o primeiro rei. Que rei é esse? A história diz que esse rei é Alexandre o Grande. Então, essa visão, ela tem muita semelhança e corresponde à visão do capítulo 7 de Daniel. Então, depois da Babilônia, viria o reino dos Medo-Persas, e logo em seguida, então, a Grécia, especialmente os macedônios, com Alexandre o Grande, que destruiu o Império Medo-Persa. De fato, sobre a liderança de Alexandre, os exércitos macedônios, eles avançaram rapidamente sobre o Ocidente, derrotando a Pérsia. Alexandre ele chegou a conquistar em 3 anos somente todo o mundo do Ocidente Próximo, Médio, chegou ali no norte da África, a subjugar todos os reinos, os maiores reinos da sua época, somente em 3 anos. O texto diz, a profecia diz, que esse bode vinha, e ele vinha como que voando, sem tocar no chão. É a rapidez do exército. Mas aí diz o texto, continua, verso 23 a 25, que esse chifre ele foi quebrado, no verso 22, e aí veio 4 reinos, foi o que aconteceu.
Alexandre ele morreu jovem, com 33 anos, e com a sua morte veio 4 reinos. Esses 4 reinos, diz a história, gente, isso está nos livros de história, pessoal, a turma da juventude aí, dá uma olhada lá no seu livro da escola, né? E está lá, com a morte de Alexandre o Grande, né, Laila? Você estudou isso? Não? Nada a ver? Sim. Vem 4 generais de Alexandre o Grande e toma, então, cada um uma parte do reino. Ok? Acontece que desses 4 generais, vem um. E aí, sim, está o verso 23 a 25. No fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Né? Desses 4 reinos, um foi o reino Seleucida. Do reino Seleucida destacou-se um rei. Esse rei foi chamado Antíoco Epifânio, foi o 8º rei da dinastia Seleucida. Né? Ele governou a Síria. Veja o ano. Lembra da profecia de Daniel? Que ano mesmo? 551 a.C. O rei Antíoco Epifânio, ele governou a Síria de 175 a 164 a.C. Olha só que interessante. 400 anos depois da profecia. E diz a história que esse reino, ele se levantou de tal maneira na sua época que ele atacou, inclusive, a terra gloriosa, como foi mencionada, Jerusalém. Atacou, venceu, e ele foi extremamente cruel com os judeus. Em um só ataque, ele chegou a matar 40.000 judeus de Jerusalém. 10.000 foram levados cativos. Ele fez mais. No ano 168 depois de Cristo, ele atacou Jerusalém, entrou no templo e ele profanou o templo. Como é que ele profanou o templo? Ele colocou lá a estátua do deus Zeus no templo e ele sacrificou um porco. Lembra que judeu, ele não pode comer carne de porco. Ele sacrificou um porco no altar de sacrifício do templo do Senhor. Esse ato foi chamado, olha o verso 13, aí de Daniel. Olha a pergunta: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora? Ou, dependendo aí da sua versão, tá abominação assoladora. Esse foi o ato, então, em que ficou conhecido como a abominação assoladora. E isso se repete em outras vezes, no capítulo 9. Olha o verso 27. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador. No capítulo 11, no verso 31, diz isso também: haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. No capítulo 12, verso 11, tem então a 4ª citação: desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Então perceba, é importante a abominação assoladora. É importante. Né? Essa abominação assoladora iria acontecer. E a pergunta é: até quando? A resposta, verso 14 do capítulo 8. Até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Que negócio é esse de 2.300
tardes e manhãs. Faz as contas, dá quantos dias aí? Pessoal que gosta de matemática. Muita coisa tem sido dita em relação a esses dias. O pessoal pega números mirabolantes, fantasiosos, e cria muita coisa em cima desses números. Cuidado com essa numerologia bíblica. Cuidado. Né? Um camarada chamado William Miller, ele foi o fundador do Adventismo do sétimo dia. Fazendo essas contas, ele disse: esse é o tempo em que Jesus vai voltar. É no dia 22 de outubro de 1844, Jesus voltará. Olha, deu o dia, mês e ano. Então, em que ano mesmo? Não aconteceu ainda, né? Do que se trata, então? Eu creio que é o período de tempo em que duraria a perseguição por Antíoco Epifânio até a purificação que aconteceu nas mãos dos macabeus. Então, isso já aconteceu. Mas o curioso é pensar que Deus tem até os dias contados. Eu acho que essa é a mensagem aqui. Deus tem todo o controle da história, inclusive a quantidade de dias que o seu povo padeceria perseguição. Querido, sim, Deus é soberano, tem todos os impérios sob as suas poderosas mãos. Tudo que ocorre de acordo com a vontade desse Deus que é soberano. Lembre-se, a profecia aconteceu no ano 551, e a história diz que essa profecia ela se cumpriu ipsi literi, em tudo o que aconteceu. Isso é incrível. Por quê? Porque Deus ele é soberano. Porque Deus ele é poderoso, Ele sabe todas as coisas e todos os acontecimentos da humanidade rumam de acordo com a sua soberana vontade. Agora, você estava dormindo até agora? Você precisa acordar nesse momento. Preste bem atenção aqui. Tem algo a mais sobre essa abominação assoladora. Lembra que eu mencionei que a profecia, mencionei nos cultos passados, a profecia veterotestamentária, ela tem multireferencial. Tem vários referenciais. Ela tem um referencial dos acontecimentos da época do profeta, tem um outro referencial para o depois do profeta, e pode ter um referencial também para o tempo do fim. Parece que esse é o caso aqui. Por quê? Eu estou dizendo isso. Vamos lá. Qual que é o primeiro referencial? Já mencionei. Antíoco Epifânio, no ano 168 a.C., ele invade Jerusalém e lá ele profana o templo. Ali é o primeiro referencial da abominação assoladora. Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 15. Jesus ele menciona aqui essa abominação assoladora. Ora, Jesus ele está falando isso quando? No ano 30 depois de Cristo. A abominação assoladora já veio no ano 68 antes de Cristo. Portanto, já havia acontecido. Mas Jesus ele coloca aqui em perspectiva, ele coloca para depois dele. No verso 15 ele diz: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Do que Jesus estava falando aqui então? Se ele não se referia a Antíoco Epifânio, a quem então ele se referia? Bem, Jesus ele se referia ao ano 70 depois de Cristo. Jesus ele está respondendo à pergunta dos seus discípulos: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Porque Jesus tinha acabado de dizer: olha, o templo será destruído. Então Jesus está respondendo a pergunta a respeito da destruição do templo.
Aqui no verso 15, então, Jesus está profetizando o que iria acontecer no ano 70 depois de Cristo. Aí eu e você pegamos o nosso livro de história. A Bíblia, ela é incrível. Ela não foi escrita como um livro de ilusões, de metáforas fora do tempo e do espaço. Não, a revelação, ela se dá no tempo e no espaço. Ela é provada historicamente, com arqueologia. Então, pega o seu livro de história e você vai ver o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, romano, ele invadiu Jerusalém, ele destruiu a cidade de Jerusalém, assassinou várias pessoas, milhares de judeus na cidade de Jerusalém. Ele invadiu o templo e profanou o templo, assim como Antíoco Epifânio tinha profanado. Então aconteceu a mesma coisa. Esse é o segundo referencial da profecia. Mas, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja agora o que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, capítulo 2, verso 1. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado quem? O homem do pecado, o filho da perdição. É a mesma figura de Daniel, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Paulo, ele está colocando, e ele escreve essa carta aqui, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Ele está colocando em perspectiva, olha, o ano 70 vai acontecer sim esse sacrilégio, mas vai haver um tempo ainda para o fim, porque vai marcar a vinda de Cristo, em que esse abominável assolador, ele virá profanando o templo. Então, a profecia de Daniel, ela tem 3 referenciais: 168 a.C., 70 depois de Cristo e o fim. No fim, virá alguém, e esse alguém é o anticristo. E ele virá profanando o templo, perseguindo o povo de Deus e blasfemando contra Deus. Eita! Não adianta ficar especulando em relação a isso, gente. Nesses 2000 anos de cristianismo, já se especulou muito a respeito disso. Já disseram que é o Papa. Lutero, no século XVI, disse que era o Papa Leão X, da época dele. Era o anticristo. Já disseram que é o Papa de hoje, o Papa Francisco, argentino, né? É o anticristo. Já disseram que é o Elon Musk, né? É o anticristo. Não adianta ficar especulando. Quem é o anticristo? A Bíblia não fala para a gente ficar especulando. A Bíblia diz, vai acontecer, tá? E quando acontecer, saibam que é a profecia, o cumprimento da profecia de Daniel. Mas isso é para a gente ficar com medo? Você não tem medo do anticristo? Por que não é para ficar com medo? Volta para Daniel 8. Olha lá o verso 25. Eu acho isso aqui incrível. Esse chifre, ele vai fazer e acontecer. Ele vai
destruir, ele vai oprimir, ele vai explorar, ele vai dominar, ele vai blasfemar, ele vai destruir o templo do Senhor, vai profanar o templo do Senhor, ele vai blasfemar contra Deus. Aí vem o verso 25. Mas será quebrado sem intervenção de mão humana. Você não acha isso incrível? É uma frase só. Tem vários versículos aqui falando sobre esse versículo. Mas uma frase só diz como é que vai ser o fim. Ele será quebrado sem intervenção de mão humana. O que isso significa? Deus vai destruí-lo. E assim como Deus tem os dias contados, 2.300 anos, para o tempo da abominação, Ele tem também tudo sob o controle dele, inclusive a abominação, inclusive o anticristo. Inclusive o anticristo tem os seus dias contados, porque Deus é todo-poderoso. 2 Tessalonicenses, texto que nós lemos lá, vamos voltar lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha o verso 7. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado. Mas aí o que é que vai acontecer? Verso 8. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê o Armagedon, uma batalha se configurando. São as nações se levantando contra o Filho do Homem, de Daniel 7. As nações se levantando contra o Rei soberano. E aí a gente pensa, vai ter a batalha final, a guerra final. Não, sabe como é que vai acontecer? Acabou. Com o sopro da sua boca, o Filho do Homem vai destruir o mal. Isso já está determinado, meu querido. Isso já está determinado. O que a gente tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Porque quando nós estamos passando pela história, lembra lá do filme, e a gente não sabe exatamente o fim, a gente fica nervoso, a gente fica preocupado, a gente fica aflito, atribulado. A gente precisa lembrar nesse momento quem é o dono da história, quem está sob o controle. Jesus Cristo, o Senhor, Rei soberano, governando todas as coisas. Tudo está rumando de acordo com a vontade dEle, para a glória dEle. E no dia que Ele já marcou, já determinou, Ele vai subjugar, finalmente, todo o mal. Meu querido, então você que é filho de Deus, você que é povo de Deus, eu quero encorajar você com a visão do fim. Agora você está chorando, agora você está sofrendo, agora você está passando por tribulações, agora você está passando por perseguições, por situações desafiadoras na sua vida. Você precisa olhar como é que vai acabar. Você precisa se lembrar que o fim está próximo e o nosso Rei é o vencedor. Amém. Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz, é aquele que vencerá por fim o mal. Você que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa estar no lado certo da história. Só existem dois lados. O lado do mal, as nações que se levantam contra o rei, e o lado do povo do rei. De que lado você está? Não tem dois termos. Não tem como fazer parte dos dois povos. Se você está no
do lado do povo do mal, você precisa confessar os seus pecados e crer tão somente em Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados e assim fazer parte do povo do Rei, Jesus Cristo. E aí sim, você pode esperar que Ele virá te buscar. Vamos orar.